Fala pessoal, iniciando mais uma análise aqui na Tide. E hoje a gente traz o jogo entre Almirantes e T-Rex, válido pela primeira rodada da Liga Catarinense de Flag. Então hoje a gente vai trazer para vocês a análise de todas as pontuações da partida, né? E a gente vai tentar entender um pouquinho, né? Tanto do sistema ofensivo e defensivo de ambas as equipes. Então, a gente vai iniciar falando sobre a primeira pontuação da partida, né? Executada pela equipe do Almirantes. O Almirante se encontrava na zona verde, ali na linha de 5 jardas, né? E eles executam um conceito muito interessante, né? Então, vou desenhar aqui para vocês. Eles vão ter o recebedor aqui do lado fraco atacando em velocidade, né? Uma quick out aqui no primeiro pylon, né? A gente vai ter o snapper sentando no centro da endzone, 1 ou 2 jardas para dentro ali da limitação do goal line. Aqui no lado forte, a gente vai ter duas rotas saindo em vácuo, né? Então, o que significa isso? A primeira rota aqui do recebedor aberto é uma dragão lá no segundo pylon, né? Então, ele vai verticalizar antes, saindo em velocidade, buscando aquele segundo pylon. E aqui, a gente vai ter o slot saindo em velocidade na parte interna, né, do defensor, atacando o leverage interno do defensor que está à sua frente, e atacando uma pivot, né, em direção para o primeiro pylon. Então, criando uma espécie de pick play entre a pivot e a dragão. E assim também, né, tentando criar espaços, principalmente para o recebedor aqui, né, para o snapper, que está ficando sentado no meio da end zone. Quanto à defesa do Rex, é interessante a gente frisar, né, que o sistema, o check super tight deles aqui, que eles estão executando, tem uma pequena armadilha ali, digamos, né? Então, esse defensor interno aqui, ele vai dropar para o fundo, então cobrir a rota que afunda no meio da endzone. Esses defensores aqui vão cobrir as rotas externas, então atacando o pylon. Esse defensor aqui centralizado é o encarregado de ficar com a sobra no meio da endzone. E o blitzer, né, rushando pelo lado forte para tentar anular essa pick play entre o slot e o recebedor. A jogada vai acontecer, vou soltar aqui ela para vocês analisarem. E o que a gente já vê de início, né? O snap é dado, o defensor interno aqui ele já começa dropando para o fundo, né? Então fica uma espécie ali de diamante na formação defensiva, mesmo sendo um check super tight. O blitzer consegue forçar, né, o ataque de leverage interno do slot, então ele acaba anulando essa pick play, o que facilita os matches, né, da equipe do Rex. Porém, na velocidade, né, o recebedor aberto na dragão atacando o segundo pylon consegue criar separação e assim, né, anotar o primeiro touchdown para a equipe do Almirantes. Então, uma jogada muito bem desenhada. A execução defensiva do Rex foi muito boa. E o Almirantes consegue, né, pontuar se aproveitando do ganho do mismatch, né, dentro desse conceito. Então aqui a gente vai ter a conversão de 2 pontos da equipe do Almirantes, né? Uma jogada de múltiplos passadores, muito bem executada pela equipe. Então a gente vai começar falando sobre a parte ofensiva e depois eu dou um parecer sobre a defesa do Rex dentro desse conceito. Então sobre a parte ofensiva aqui do Almirantes, a gente vai ter, né, uma drag atacando o primeiro pylon aqui pelo recebedor isolado do Almirantes. A gente vai ter uma dragão lá no segundo pylon pelo slot. Uma stab aqui pelo recebedor do lado forte, sentando lá no fundo da endzone, né? E o snapper abrindo como segundo passador, então voltando, né? Dando essa possibilidade da equipe do Almirantes jogar com 2 passadores. Quanto à defesa do Rex, eles estão jogando num conceito, né, de diamante, né, então praticamente uma formação de cover 3. Porém, fica claro que eles estão jogando
um check automático para múltiplos passadores, né? Então, como a gente identifica isso? Assim que sair o snap, vocês vão ver o blitzer, né, vindo no QB 1, né? Esse defensor interno curto vai avançar no segundo passador que vai abrir aqui, que é o snapper, né? E no fundo, eles vão dar os matches muito rápidos, né? Praticamente vai ficar 3 contra 3 no fundo, então o Almirante está jogando com números aqui. E no mismatch, né, o Almirante vai encontrar o recebedor lá da ponta direita, né, do lado forte, aberto na stab para anotar, né, mais 2 pontos no placar. A gente vê o snap sendo dado, o snapper já recua para segundo passador. Aqui, drag no primeiro pylon, dragão no segundo, né, e a stab sentando no centro da endzone. A gente vê o blitzer 1 atacando, né, o QB1, o defensor interno curto se torna o blitzer 2, então ele vai subir para o segundo passador, e no fundo, na teoria, né, estaria 3 contra 3. Porém, num mismatch, né, aqui no fundo do campo, nessa stab do recebedor, ele acaba criando separação, e assim, né, num belíssimo catch, consegue anotar mais 2 pontos ali para a equipe do Almirantes. Então aqui a gente vai ter a primeira pontuação da equipe do Rex, né? Eles estão numa formação em spread, praticamente ali na linha de 6 jardas, né? E o que a gente vai ver é um conceito bem conhecido, né, no mundo do flag football, né? Que é o que? A gente vai ter duas flats atacando os primeiros pylons, né? Enquanto os recebedores abertos atacam duas hammers, né? Então, sentando praticamente no centro da end zone aqui, né? Então a gente tem duas rotas na sobra, né? Atacando o centro da end zone e duas rotas atacando os primeiros pylons. A defesa do Almirantes, a gente vê claramente que estão jogando em match, né? Split field, então esses dois defensores estão cuidando das duas rotas que provavelmente vão cruzar para lá, né? Enquanto esses dois defensores do lado fraco estão, né, de olho no snapper e no recebedor isolado. O blitzer vai fazer um trabalho de pressão sobre o quarterback, porém num passe muito rápido, né? Ele vai conectar o passe na hammer desse recebedor isolado e assim anotando o primeiro touchdown da equipe do Rex na partida. Então, a gente vai ver o snap sendo dado. A gente já vê, né, num lado forte aqui os matches sendo decididos, né? Então quem vai ficar com a rota que vai sentar no centro da endzone e quem vai atacar o primeiro pylon na flat. Aqui a gente vê que vai haver uma troca defensiva, né? Então o defensor interno é quem vai pegar a flat, enquanto o defensor externo vai buscar essa hammer. Como eu falei, o trabalho do blitzer é pressionar o quarterback para que ele solte esse passe o quanto antes, né? E quando ocorre a separação do recebedor isolado perante ao defensor externo, né, o passe é conectado no centro da endzone. E assim, o Rex anota seu primeiro touchdown na partida. Aqui a gente tem a tentativa de conversão para um ponto da equipe do Rex, né? Novamente eles vêm numa formação em spread, né? A gente consegue analisar aqui defensivamente o Almirantes. A gente já percebe que eles mantêm, né, o padrão de cobertura em match, né? Então a gente vai ver o lado forte atacando os recebedores que estão cruzando para aquele lado e aqui o lado fraco, né? Atacando os recebedores que estão, desculpa, é o contrário, né? Que é o lado forte. Então os defensores aqui atacando os recebedores do lado forte e aqui os defensores, né? Dando match rápido entre o snapper e o recebedor isolado, tá? A gente vai ver um conceito por parte do Rex aqui. A gente vai ter uma quick out aqui desse recebedor isolado, a gente vai ter uma flatzinha atacando o primeiro pylon, então praticamente eles vão atacar o mesmo espaço lá, sobrecarregando aquele defensor. Aqui a gente vai ter um dragão do slot, né, então atacando lá no segundo pylon, e aqui uma rub out, né, do recebedor do lado forte. Então a gente vai ter um recebedor no primeiro pylon, um recebedor atacando o centro lá da sideline oposta, né, outro recebedor lá no segundo pylon e aqui
o recebedor do lado forte atacando o primeiro pylon. A gente vai ver o passe sendo conectado no slot, né? Então a defesa do Almirantes vai acabar dobrando a marcação nesse recebedor, né? Então nessa rub out aqui, e aí vai liberar a dragão do slot lá no segundo pylon. Então, a gente vê o snap sendo dado. Essa rub out segura o defensor interno, quanto o externo também, né? Então na hora que ele corta, a marcação do Almirantes acaba dobrando nele e isso, né, faz com que o slot fique livre lá, anotando mais um pontinho para a equipe do Rex. Então aqui a gente vai trazer o segundo touchdown da equipe do Almirantes, né? Uma jogada ali, não consigo ver a descida, mas eles estavam na linha de praticamente ali umas 13, 14 jardas, né? Então uma distância considerável, né, para a endzone. Porém, o conceito que eles vão utilizar aqui é um conceito que vai dar a entender, né, para a defesa do Rex, que eles vão diminuir a distância, né? Então, eles têm uma hit aqui atacando, segurando esse defensor externo, outra hit lá segurando outro defensor externo. Aqui a gente vai ter uma snag ou uma hit angulada do slot e uma corner atacando lá no segundo pylon. Então são 3 rotas curtas, né? Fazendo com que a defesa do Rex proteja, né, esse espaço ali para dando a entender, né, induzindo a defesa que eles vão diminuir essa distância. E nisso, né, o snapper consegue criar separação atacando o leverage externo desse defensor interno aqui, né, para o segundo pylon, e aí o passe é conectado através, né, de um passe do quarterback, do Almirantes. Ele consegue criar separação do blitzer, né, saindo no bootleg, e conecta o passe lá no segundo pylon. A defesa aqui do Rex aparentemente está jogando, né, num sistema de match, né, então dá para ver que esses dois internos fazem as trocas, né, no ataque entre o slot e o snapper, e aqui, né, marcação praticamente match automático, né, dos dois externos nos dois recebedores das pontas. A gente vê o snap sendo dado, as duas rotas acabam cruzando aqui, né, então tem essa hit angulada, snag, enfim, do slot, né, passando por trás do snapper, então isso cria uma pressão dentre esses dois defensores internos aqui, então obrigando eles a escolherem quem ataca quem, né? Há uma troca defensiva aqui, a gente vê esse defensor que estava pelo lado oposto tentando atacar o slot, enquanto o defensor interno do lado contrário fica, né, no match automático com o snapper. O QB realiza o bootleg, né, então criando esse espaço realmente para atacar essa rota longa, né, essa rota isolada, e assim consegue conectar, né, esse belíssimo passe lá no segundo pylon, anotando mais um touchdown para a equipe do Almirantes. Então aqui a gente vai ter mais uma tentativa de 2 pontos para a equipe do Almirantes, e a gente vai ver algo muito semelhante do que aconteceu na primeira tentativa de 2 pontos da equipe, né? Então a gente vai ver praticamente o mesmo conceito, porém utilizado de forma espelhada agora, né? A defesa do Rex se posta da mesma forma, então deixa eu desenhar aqui para vocês. A defesa do Rex está, né, na formação em diamante novamente, né? Então os 4 defensores aqui alinhados, né? O blitzer lá pelo lado fraco. E aí o que a gente vai ter no conceito do Almirantes, né? A gente vai ter o snap sendo dado, o snapper descendo para segundo passador, a gente vai ter o slot atacando o dragão lá no segundo pylon, o recebedor aberto aqui atacando inicialmente uma dragão e depois sentando aqui na stab, e o recebedor do lado fraco atacando o primeiro pylon nessa crosser, né? Então a gente vai ter exatamente o mesmo conceito anterior, porém de forma espelhada, e o passe conectado lá no segundo pylon, né, com o slot. Então o snap vai ser dado, a marcação
do Rex, né, jogando nessa formação em diamante, mas jogando match, né? Então, o que acontece aqui, esse defensor interno curto, sempre que abrir o segundo passador, é ele que sobe, né? Então ele larga a rota para o defensor que fica na sobra, né? Então, praticamente 3 contra 3 no fundo novamente. O Blitzer sobe no QB1, defensor interno curto sobe para o QB2, e aí novamente nesse bootleg muito bem executado pelo QB1, ele consegue conectar, né, o passe lá no segundo pylon, anotando mais essa conversão para a equipe do Almirantes. Então aqui a gente vai ter o segundo touchdown da equipe do Rex na partida, né? Era uma primeira descida pro gol, né? Praticamente ali na linha de 1 jarda, né, do campo ofensivo. Então eles vão para uma shot play aqui. E o conceito, conceito bem conhecido também no mundo do flag, né? Então a gente tem esse recebedor isolado atacando em velocidade o leverage interno e depois sentando lá na comeback. A gente tem uma quick out aqui do snapper, uma post do slot afundando para o centro do campo e aqui uma fade, né, atacando o leverage externo, aprofundando, né, sobre o defensor externo. Sobre a defesa do Almirantes, a gente vai ter praticamente aqui um conceito de cover 3, digamos, né? Então a gente vai analisar que esses dois defensores externos estão ficando em zona, né? Enquanto a sobra é do defensor interno fundo aqui. Ambos os internos, eu vou chamar internos curtos, né? Porque eles estão variando quem vai para blitz e quem fica na zona curta, né? Então nesse momento quem fica na zona curta é esse defensor aqui, então ele vai dar um match rápido na rota de check down. E aqui o blitzer, né, rushando o QB para tentar apressar o passe mais rápido possível. Tá? Então a gente tem esse conceito, uma cobertura funda, né? Então a defesa jogando de uma forma um pouco mais conservadora, ali a gente vê saindo todos alinhados a 7, né? E um defensor interno fundo, né? Ali às 8, 9 jardas, né? E aí o passe é conectado no recebedor aberto, na fade, dentro da endzone. Então, um belíssimo touchdown para a equipe do Rex. Vou soltar o vídeo aqui, a gente vai analisar. Então a gente vê o blitzer saindo, né, pelo lado forte. Essa quick out já no check down, então ele já cria uma separação perante o defensor interno curto, né? Ambos os defensores externos a gente vê que estão jogando numa zona, porém o recebedor aberto aqui do lado forte cria separação ganhando o leverage externo, né, do recebedor, do defensor externo, e aí consegue criar separação no fundo do campo, né, e em vantagem anota o segundo touchdown para a equipe do Rex. Então aqui a gente tem a tentativa de conversão de um ponto para a equipe do Rex. Eles vão utilizar um conceito de flats e slants, né, de ambos os lados. Então a gente vai ter slant aqui pelo recebedor isolado, flat pelo snapper. Aqui a gente vai ter uma flatzinha atacando o primeiro pylon pelo slot e uma slant, né, cruzando o centro do campo aqui e conectando esse passe, né, para a conversão de um ponto da equipe do Rex. Defesa do Almirantes novamente jogando em match, né? Então, como há pick plays de ambos os lados, acaba que o recebedor aqui do lado forte consegue a recepção ainda fora da endzone e aí, né, com o avanço máximo consegue anotar mais essa conversão para a equipe. Então a gente vê ambas as rotas saindo, né? Gera esse estresse defensivo ofensivo sobre a defesa nessas duas pick plays de ambos os lados, o passe é conectado e aí no avanço máximo ele consegue adentrar a endzone anotando assim a conversão. Que a gente vai ter o terceiro touchdown da equipe do Almirantes, né? Então um conceito
que eles vão utilizar um play action ali com o slot, né? Eu já vou falar sobre ele. Aqui a gente vai ter o recebedor aberto, né, do lado forte, atacando o segundo pylon naquela crosshair. Aqui a gente vai ter uma crosshair atacando o primeiro pylon. O snapper atacando o segundo pylon. E aí, aqui no slot, a gente vai ver a movimentação dele inicial, né? Então ele vai fazer essa movimentação inicial, vai se posicionar em under center, esperando o snap. Assim que ele recebe, ele larga a bola para o QB e sai numa wheel, né? Lá no lado oposto da end zone. Assim, né? Recebendo esse passe e conectando mais um touchdown para a equipe do Almirantes. Então, a gente vê ele aproximando, o snap é dado, né? Ele faz esse pitchzinho, esse toss, né, pro QB, não executa o play action, né? E aí ele sai, né? Como a marcação acaba sendo dobrada aqui em ambos, ele consegue criar separação. E nessa wheel, ele consegue fazer o catch, né? Recebendo mais um touchdown para a equipe do Almirantes. Então aqui temos mais um touchdown da equipe do Almirantes. A gente vai ter um conceito em super tight, né? Então ali na linha de 1 jarda para o TD. A gente vai ter o recebedor aqui do lado forte atacando o primeiro pylon, né? Saindo direto para lá. A gente vai ter o slot indo para o segundo pylon, né? Então atacando em velocidade. O snapper cruzando aqui para o primeiro pylon. E o recebedor aberto do lado fraco, simplesmente sentando ali numa hitzinha, né? Esperando o passe e assim anotando mais um touchdown para a equipe do Almirantes. A gente vai ver que a defesa do Rex inicia dando um match de forma muito eficaz. Porém, quando esse recebedor aqui senta no centro da endzone, eles acabam dobrando a marcação, né? Na flat do snapper. E aí ele fica sozinho, né? E através do bootleg do quarterback, ele só conecta o passe para anotar mais um touchdown para a equipe do Almirantes. Então a gente vê aqui que a marcação inicia muito bem, né? Porém, quando ele senta, a marcação dobra na flat. Né? Esses dois defensores acabam dobrando a marcação na flat. E aí sobra, né, o recebedor isolado no centro da endzone na hit para anotar esse touchdown. Aqui a gente tem uma curiosidade, né? Mais uma conversão, uma tentativa de conversão de 2 pontos pela equipe do Almirantes. E pela terceira vez no jogo, né, o Almirantes vai executar o mesmo conceito para essa situação, né? Então eles vão ter o snapper após o snap recuando lá para segundo passador, né? Aqui a gente vai ter o recebedor isolado cruzando para o primeiro pylon, o slot cruzando no segundo pylon e aqui a sobra, né, na stab do recebedor do lado forte. Então, novamente o mesmo conceito, né? Aqui a gente vai ter o defensor interno subindo no segundo passador, o blitzer ficando no QB1 e a jogada acaba se repetindo pela terceira vez. O blitzer faz um excelente trabalho aqui de pressão, né? Então consegue realmente pressionar o quarterback. Porém, aqui o passe foi incompleto, né? Então eu quis trazer essa curiosidade justamente pela quantidade de vezes que o Almirantes executou essa play nas tentativas de conversão de 2 pontos, né? Então dessa vez o Rex conseguiu sair sem sofrer pontos, né? E muito graças ao trabalho do Blitzer, né? Que conseguiu pressionar o QB e obrigando, né, ele lançar essa bola sem tanta precisão e apressando esse passe. Aqui a gente tem mais um touchdown da equipe do Almirantes. Curiosidade novamente, eles estão utilizando o mesmo conceito anterior quando eles estavam nessa mesma situação. Então eles estavam ali na linha de 1 jarda, eles atacaram os primeiros pylons, né? Aqui eles sentaram esse recebedor do lado fraco na sobra, enquanto, né, o snapper cruza na flat lá em velocidade, né? Aqui a gente tem o slot atacando o segundo pylon. Opa, lado contrário aqui, segundo pylon.
e aqui a sobra no primeiro pylon do recebedor aberto, tá? Nessa jogada o que vai ser executado de diferente é o passe rápido para o snapper, né? Então o snapper vai conseguir fazer o catch bem aqui na direção do primeiro pylon, anotando mais um touchdown para a equipe do Almirantes. A gente vê o snap sendo dado. O snapper cruza, né, por cima dessa hit que vai sentar no meio da endzone. E aí, só num toss ali, o QB conecta o passe para mais um touchdown da equipe do Almirantes. Aqui a gente vai ter a tentativa de conversão de um ponto da equipe do Almirantes. Uma belíssima jogada individual do quarterback, né? Então, o snap é dado pro slot, o slot larga a bola no QB, faz o play action, ele abre como segundo passador, né? A bola fica em posse do QB1. Ele consegue fugir do primeiro blitzer, quebra o tackle do segundo, né? E aí em campo aberto ele consegue correr para a endzone, anotando mais um ponto para a equipe do Almirantes. Aqui a gente vai ter a jogada do touchdown da equipe do Rex. A gente vai ter um conceito muito bem executado por eles, né? Então aqui a gente vai ter um check down baixo saindo do recebedor aberto do lado forte. Aqui a gente vai ter o recebedor isolado verticalizando sua rota. Aqui mais um check down baixo por parte do snapper. E aqui a rota da jogada, né? Uma corner atacando lá no primeiro pylon por parte do slot. O passe vai ser conectado no slot, né? A defesa do Almirantes estava jogando em match, ele consegue criar separação lá no primeiro pylon e assim anota mais um touchdown para a equipe do Rex. Então a gente vê aqui o snapper ele faz um pequeno delay para deixar o blitzer passar para ser o check down baixo. Aqui a gente vai ter o check down no segundo nível e duas rotas, né? Isoladas no fundo. Aqui foi uma post corner, né? Então post corner por parte do slot e aí ele consegue fazer um belíssimo catch, né? No limite lá da end zone, no primeiro pylon, anotando, né? Mais um touchdown para a equipe do Rex. Aqui a gente vai ter mais um touchdown por parte da equipe do Almirantes. Vai acontecer vários mismatches na jogada, né? Então a gente vê uma formação em super tight por parte do Almirantes. O recebedor aqui do lado fraco, ele se posiciona em under center, o snap é dado. Então a gente já vê que foi alterado também o quarterback da equipe do Almirantes nessa campanha, né? O snap é dado e aqui a defesa acaba, né, entrando numa situação de vários mismatches e o recebedor aqui do lado forte, né, acaba ficando isolado no fundo do campo. O QB conecta um passe fácil, né, e aí ele só tem o trabalho de adentrar a endzone, né, para anotar mais um touchdown para a equipe do Almirantes. E para a gente finalizar, né? Então, placar final da partida, né? O Almirantes acaba vencendo o Rex por 34-20, um jogo bem disputado. A gente viu algumas tendências se repetirem por parte de ambas as equipes, né? Então, claro, a gente tem que levar em consideração que é início de temporada também, né? Então, foi a primeira rodada da Liga Catarinense. E em breve a gente traz muito mais material, né? Tanto da Liga Catarinense, campeonatos estaduais, e principalmente dos regionais que já iniciaram pelo país, né? Então, em breve a gente traz muito mais conteúdo aí para vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. A gente está fazendo um formato um pouco diferente, né? Fazendo análise só das pontuações da partida, né? Para tentar passar o máximo de informações dentro do sistema de pontuação das equipes, né? Mas em breve a gente traz mais materiais aí para vocês. Muito obrigado e até a próxima.